Sejam todos bem-vindos à aula 14 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai ver fecho sobre operações regulares e expressão regular. Bem? Então vamos rever alguns conteúdos de aulas anteriores também. Então, em aulas passadas, a gente viu a definição de AFD, de linguagem regular, que basicamente é um conjunto de cadeias, né, que são aceitas por algum autômato. Ok? Então, por um autômato finito, né? Então, depois a gente viu operações regulares, que são três, né? São elas, né? A união, a concatenação e a estrela. Tá? Depois a gente viu a FND. Aí, em seguida, né? Não em seguida, né? Antes de chegar em AFND, a gente viu o fecho sobre a união, tá? Que é o que, né? Se você tem duas linguagens regulares, então você tem que a união dessas duas linguagens regulares, elas formam, né? Essa união forma uma outra linguagem que é regular também. Tudo bem? Aí eu deixei como vamos dizer assim, exercício, né, para você pensar como é que faz o da concatenação. Aliás, será que isso é verdade, né? Será que se você tem duas linguagens regulares e você faz a concatenação de uma linguagem com a outra, será que vai continuar sendo regular essa concatenação? E o mesmo para operação estrela, né? Então a gente viu que da união funciona, né? Mas o da concatenação e o da estrela não. Depois de ver autômato finito não determinístico, a gente viu que eles são equivalentes, né, aos autômatos finitos determinísticos, tudo bem? Ou seja, se existe um AFD que aceita uma certa linguagem A, então a gente tem que existe um AFND que aceita esse A também, bem? E a volta também ela é verdadeira, bem? Então existe um AFD se somente se um AFND para uma certa linguagem regular. Okay? Então, aqui a gente pode utilizar exatamente como está aqui em cima nessa definição de linguagem regular. Tá? Então, o conjunto de cadeias aceitas por um autômato finito. Tá? Então, tanto faz ele ser determinístico ou não determinístico. Por quê? Porque eles são equivalentes. Simplesmente isso. Tá? Então, aqui uma linguagem ela é regular, a gente pode pegar a definição de que existe um autômato para ela, né? Ou seja, que aceitam todas as cadeias que são pertencentes a essa linguagem, tá? Ok? Então vamos agora trabalhar com os fechos sobre operações regulares, tá? Primeiro fecho a gente vai retomar novamente o da união, tá? Então, o teorema diz o quê? Se A e B são linguagens regulares, então a gente tem que a união B também ela vai ser linguagem regular. A gente já mostrou que isso aqui funciona, só que a gente mostrou usando a FD, ok? Então a gente usou o determinismo, tá? Então agora a gente vai usar o não determinismo para mostrar que de fato funciona, tá? Então lembra que se A e B são duas linguagens regulares, então existem autômatos finitos que reconhecem, né, elas, ok? Então, partindo disso, a gente vai tentar mostrar utilizando autômatos não determinísticos agora, tá? Então, vamos pegar aqui a ideia aqui na nossa lousa virtual, tá? Então, suponha o seguinte, você tem o A e B que são linguagens regulares, tá? Então, existem autômatos, né, que reconhece elas, né? Então, eu vou dizer que o N0, não, aliás, o NA, ele é o meu autômato não determinístico, né? Finito não determinístico que vai aceitar o A. Okay? Então, ele tem um conjunto, um estado inicial e tem vários estados de aceitação aqui. Okay? Então, só vou colocar esses camaradas aqui no desenho para porque eles são os mais relevantes para mim nesse momento. E o mesmo lá para o B, tá? Então, você tem outro autômato aqui, que tem um estado inicial e tem outros estados que aceitam aqui. Okay?
Então, o meu objetivo é fazer um NA união B, ou seja, um autômato finito não determinístico que vá aceitar a união de A com B, tudo bem? Então, uma forma bem simples de você fazer isso aqui, no caso, é você criar um estado inicial, ou seja, esses dois aqui vão deixar de ser estados iniciais, você simplesmente coloca um epsilon para cá e você coloca uma transição epsilon para cá também. Bem? Ou seja, aqui, né, você está utilizando o não determinismo, né? Você, você pode ter dois caminhos, um que vai para esse NA que está aqui em cima, ou seja, você vai poder aceitar todas as cadeias, né, que estão lá no A, e o mesmo aqui, né, que seria o outro caminho aqui, para aceitar todas as cadeias que estão no B. Bem, então, simplesmente assim, utilizando aqui essa ideia, você consegue mostrar que de fato funciona, tá? Então, aqui seria o seu NA união B. Bem, então, essa forma aqui é uma forma de você pegar a ideia. Bem, aí como é que você pega a ideia para você escrever um pouco mais formal, tá? Então, você tem NA, NB, aí você usa, né, usando a nossa definição, bota um QA, aí você bota um delta A, coloca o QA do FA. Faz a mesma coisa para o B. Bem, então não vou escrever tudo não. Também aqui eu só vou dar a ideia de como é que você pode escrever aqui, tá? Sigma. O sigma aqui eu tô colocando mesmo porque a gente fez o caso mais complicado, que é esse, né? Lá do quando a gente utilizou a FD, tá? Então a FND aqui a gente percebe que a ideia sai bem melhor, né? Ela sai bem mais fácil. Aqui você poderia ter caras distintos aqui, no seu sigma, que também seria fácil de resolver isso também, tá? Mas eu vou deixar aqui como estava lá antes. Então, aí o seu objetivo é você construir o NA união B. Bem, esse cara aqui. O NA união B. Okay? Que ele vai ser igual a esse aqui, a união B. Sigma. Delta A união B. A união B. Depois o F A união B. Ok? Então, basicamente, você segue aquela mesma ideia que a gente já viu anteriormente, né? Então, vamos mostrar que existe um AFND que aceita, né, essa linguagem A união B, tudo bem? Aí sejam aqui esses caras aqui, e depois você simplesmente tem que definir cada um deles partindo desses dois caras que estão aqui em cima, tudo bem? Então, quem é o QA união B? Aí você pega todos os estados que estão aqui no NA, todos os que estão lá no NB, você pega esse outro aqui que você pode dar um nome para ele. Por exemplo, eu posso dar o nome de Q, simplesmente. Tá? Então eu vou pegar o QA, união QB, união esse camaradazinho aqui que é o Q sozinho, tá? Então, sigma aqui é o mesmo, mas se você tivesse dois sigmas diferentes, era simplesmente você fazer um união do outro, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui. Então, você tem o QA, o sigma A e o sigma B. A união B é exatamente a união, né? Então, você colocar assim, né? Ok? Agora, como é que ficaria a nossa função de transição, né? Basicamente, você pega a mesma função de transição do NA, do NB, e você acrescenta essas duas novas transições aqui
que você criou com epsilon. Tudo bem? Então, como é que você faz isso, né? Aliás, deixa eu pular um pouco essa função de transição. Vamos aqui pro inicial e pro de aceitação, que são mais fáceis, né? Então, o seu QA união B, seu inicial é exatamente o Q, que é esse cara que você está colocando aqui, tá? E o FA união B, você pega exatamente os caras que são de aceitação do A, união com de aceitação do B, tá? Agora vamos focar aqui, ó, na função de transição, tá? Então, você lembra que a tua função de transição ela é assim, né? Ó? Ela tem que pegar um certo... Aqui é um não determinístico, tá? Então, tu tem que pegar um certo estado, né? Que é a união B. Aí tu vai ler um certo símbolo lá do sigma A união B. E tem que ir para um conjunto das partes, né? Tem que ir para um conjunto das partes do que é a união B. Então, você tem que definir para cada um desses camaradas aqui. Ok? Então, vamos definir logo essas duas transições aqui, que são as tuas duas transições epsilon. Ok? Então, que é quando tu tá no teu estado Q, né? Tu tá nesse teu estado Q, e tu vai ler epsilon, tá? Então, aqui, ó, quando você tá no teu estado Q, ler epsilon, você pode ir para esse cara aqui que é o inicial do NA e para esse cara aqui que é o inicial do B. Ou seja, tu vai pro EA e B. Okay? Lembra que eu estou utilizando a definição. Eu estou indo para esses dois caras aqui, ó. Opa, esses dois caras aqui. Tudo bem? Então, estou pegando essa definição aí. Ok? Então, feito isso, né, as outras transições que estão aqui dentro, eu não vou mudar nada, e nem essas outras que estão aqui dentro também eu não vou mudar absolutamente nada. Tudo bem? Então, eu posso definir assim, ó, que a união B, eu vou botar aqui um certo Q', tá? Q' lê um certo cara A, né? Vai dar igual a exatamente o meu delta A, quando ele está nesse estado A e está lendo A. Tudo bem? Isso aqui vai ser para todo Q' pertencente ao QA, para todo Azinho pertencente ao sigma A. Eu coloco aqui também união epsilon, porque você pode ter o epsilon também. Tudo bem? Aliás, eu acho que por definição você já bota logo... Não, você utiliza... Desculpa, você tem que botar isso aqui mesmo, tá? Então, o mesmo você faz, ó, pro B também, que são todas as transições que você tem no B. Bem, então você simplesmente faz isso. Tá? Então, aqui você faz para todo... Só trocar aqui, ó. Para tudo QB, sigma B, desculpa, foi A aqui. Okay? Então, mesma definição. Para todo estado que você tem, que está lá nesse QB, né? Que é equivalente a esse QB lá que você criou, e para todo cara que você lê lá no alfabeto lá do QB. Tudo bem? Então assim você define, né? O seu autômato aqui, que é a união desses dois camaradas. Tudo bem? Ok, então seguindo aqui, a gente vai voltar aqui para slides, né? E ver o seguinte, ó, que agora a concatenação ela fica fácil, né? Então,
Se A e B são duas linguagens regulares, então implica que uma concatenado com a outra, né, que A concatenado com B é uma linguagem regular. Tudo bem? Então pausa o vídeo, pensa um pouquinho como é que você prova isso daí. Então lembra lá de copiar aquelas caixinhas lá, você tem um inicial e você tem os estados finais, você tem um autômato para o A e outro para o B. Como é que você mostraria isso daí, tá? Então, dado que você pausou o vídeo, né, e pensou como é que faz, então vamos para nossa ideia aqui, né, de como que a gente faz isso, né? Então, a ideia é a seguinte, né? Eu vou ter um NA novamente para o meu que vai reconhecer minha linguagem regular A. Então, tem um estado de inicial e tem os estados de aceitação. Mesmo aqui para o meu NB, né? Então, você tem esses dois caras aí. Então, como é que você faz um concatenado com o outro, né? Então, eu tenho que ler uma cadeia desse cara aqui, né? Depois que eu ler essa cadeia desse cara aqui, eu tenho que ir para começar a ler lá no meu outro autômato. Tudo bem que seria equivalente a ler as minhas cadeias que pertencem ao B. Tudo bem? E para ler aqui nesse cara aqui, ele tem que chegar até o estado de aceitação, tá? Depois ele tem que começar a ler o B, tá? Lá no NB, tá? Então, aqui a ideia é exatamente essa. Pega os caras que são de aceitação, você vai ligar para cá, né? Liga com transições epsilon, você não tem nenhum problema de leitura com nada, tá? Esse cara aqui também deixa de ser inicial, né? Não vai ser inicial mais não. Mas ele continua sendo estado. Bem? Então agora só um pequeno detalhe. Se eu deixar esses caras aqui sendo estados de aceitação, talvez ele possa ler simplesmente uma cadeia lá no meu NA e simplesmente ele aceita, ok? Então aqui ele está aceitando todo mundo que está no A. Só que ele não tem que aceitar todo mundo que está no A. Ele tem que o primeiro pedaço da cadeia tem que estar no A e o resto, né, tem que estar no B. Tudo bem? Então aqui, como é que a gente vai fazer, né? Aqui eu simplesmente faço deixar de ser de aceitação. Tudo bem? Então os meus estados de aceitação lá do A deixam de ser de aceitação para esse meu novo estado. Tá? Então, como é que fica o meu NA concatenado com B, né? Cara aqui. NA concatenado. Ok? Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, basicamente, para você escrever um pouco mais formal, você utiliza aquelas ideias que a gente viu já anteriormente, tá? Que não tem muito mistério, não. É simplesmente ir por lá. Ok? Então, vamos agora para nossa operação estrela, tá? Então, vamos voltar aqui os nossos slides. Vamos lá para o fecho sobre a operação estrela. Então, você tem uma certa linguagem regular, eu estou dizendo que é o A, né? Então, isso quer dizer que o A estrela, ele também é uma linguagem regular. Então, pausa o vídeo, pensa um pouco como é que você iria mostrar que isso aqui funciona, tá? Então, pensa na ideia, tá? Como é que você faria isso, tá? Então, pausa o vídeo aí e pensa. Então, dado que você pausou o vídeo, né, e pensou, então, vocês lembram do seguinte, né? Então, você pega aqui, ó, o A, né? Quando você coloca o A estrela, o que é que você está fazendo, né? Você está dizendo que esse A estrela
ele é o quê? Ele vai ter o epsilon, né? Por definição, ele tem um epsilon. E você pode concatenar quantas cadeias do A você quiser. Repetindo ou não cadeias, né? Você pode concatenar quantas vezes você quiser. Ou seja, você pode pegar um cara que está no A concatenado com outro que está no A, sempre concatenando quantas vezes você quiser, mas o que tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar cuidado que todas essas cadeias que você está concatenando, você tem que ter a certeza de que elas estão no A. Bem simplesmente. Então, como é que a gente vai fazer aqui essa ideia aqui, né? Então, você pega um autômato, eu vou chamar de NA, aí eu tenho o estado de inicial e tenho os estados de aceitação. Bem, então, esse aqui é o meu NA, é o que vai reconhecer o A. Então, a ideia é a seguinte, assim que eu terminar de ler uma cadeia que está dentro do A, eu tenho que ter a possibilidade de ler outra cadeia, tá? Então, lembra que para tu ler uma cadeia que está no A, tu tem que ir de um estado, do teu estado inicial, né? Desse cara aqui, ó, e até um cara que aceita, né? Pronto, aí tu lê um cara que está no A. Aí, para tu ler outro cara que está no A, por exemplo, que vem até aqui, como é que você pode fazer? Ó, você pode pegar uma transição epsilon para cá, ó. Aí você lê aqui primeiro, depois você dá a volta aqui e lê para esse outro cara aqui. Bem? Então, basicamente, a ideia é essa, tá? De você fazer, né, criar essas transições epsilon aqui, né? Pega do estado de aceitação e coloca lá para o teu estado inicial. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aqui resolveu os casos que são para você fazer as concatenações. Agora tem outro cuidado que eu tenho que ter. Por quê? Porque eu sei que no A asterisco, né, tem o epsilon também. E não necessariamente, né, esse cara aqui, né, ele aceita epsilon, né? Então eu vou criar um novo estado inicial que vai ser de aceitação e vai ligar com esse outro aqui que vai deixar de ser estado inicial lá no meu NA asterisco. Tudo bem? Então aqui eu tenho certeza que ele vai aceitar epsilon, tá? Então aqui simplesmente seguindo essa ideia aqui você consegue fazer o seu NA asterisco, tá? Então, assim, aqui a gente conclui o fecho sobre as operações regulares, tá? Bem, então vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, é o seguinte, então aqui a gente tem, né, o fecho sobre essas operações regulares aqui. Você percebe que o AFND, né, nesse sentido, né, de você fazer essas demonstrações, né, ele é mais fácil, né, você pensar, né, nessas demonstrações utilizando essa ideia do não determinismo, tá? Então, assim, de fato, ele é bem interessante nesse sentido. Ok? Então, agora vamos para as expressões regulares, tudo bem? Então, a gente estudou autômatos até o momento, agora a gente vai estudar expressões regulares. Então, antes de começar aqui nos nossos slides, eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual para a gente ver um exemplo de expressão regular, tá? Então, aqui sempre como aquele começo, né? Eu vou colocar uma expressão regular aqui. Eu queria que você pensasse o que é que... qual significado você consegue tirar daqui, o que é que você acha que seria essa expressão regular que eu coloquei aqui. Então, pausa o vídeo. Tá? Então, dado que você pausou o vídeo e pensou um pouco, né? Você pode... Aqui tá até um pouco claro. Ah, professor, isso aqui está aparecendo com a conjunto, né? Você está fazendo uma certa união aqui, né? Ó. Então, seria equivalente a você fazer alguns conjuntos, né? Aqui a definição não é de conjunto, né? Que você está pegando um elemento, fazendo união outro, né?
a gente normalmente não faz isso, né? A gente faz união entre conjuntos, né? Então, né, esse zero sozinho aqui, né, ele pode significar, né, o conjunto unitário que só tem um zero, né? Da mesma forma que um, você tem somente um. E a união, você está fazendo a união entre esses dois conjuntos, tá? Então aqui você está utilizando parêntese, mas poderia ser equivalente a chaves, né? E aqui você tem o estrela, que é a operação que a gente conhece. Tá? Então, se você fizer a união. Desculpa, não. O conjunto unitário zero, né? Que só tem um zero, união, o outro conjunto unitário que só tem um 1, você vai ter o conjunto 0, 1, né? Ok? E esse conjunto aqui a gente sabe qual é, né? É o conjunto que tem um epsilon, tem um 0, tem um 1, tem um 0, 0, e aí vai. Tudo bem? Então, essas expressões regulares aqui, a gente pode lembrar até de expressão aritmética, né? Então, você lembra que você tem 1 mais 3, aí você tem o parêntese, né, e tal. Então é bem análogo a essas expressões aritméticas, tá? A diferença é que as operações aqui não vão ser soma, subtração, multiplicação. Tudo bem? Aqui a gente vai ter, né, a união, concatenação ou então o estrela. Ok? Então, da mesma forma que a gente tem lá nas expressões aritméticas aquelas regras, né, para a gente fazer primeiro algumas operações e depois outras, né? Tipo, lá você vai fazer primeiro multiplicação ou então divisão primeiro do que uma certa adição, né? Então aqui a gente tem também essa ordem também, né? A ordem que você tem que seguir, tá? Que basicamente é a estrela. Você vai para a concatenação. Eu vou colocar os operadores que ficam mais fácil, né? Você tem a estrela, tem a concatenação, depois você tem a união. Bem, eu vou colocar até vírgula aqui porque para ficar mais simples aqui. Então, primeiro tu faz a estrela, depois a concatenação e depois a união. É evidente também que os parênteses, né, que a gente está usando aqui eles aqui, né? Então eu tenho que resolver tudo, né? Antes eu tenho que fazer tudo que está entre parênteses para depois aplicar a minha operação estrela. Tudo bem? Então aqui no caso eu não poderia aplicar o estrela só nesse um sozinho aqui, não. Tudo bem? Então eu tenho que aplicar primeiro nesses parênteses. Então aqui é bem análogo mesmo às nossas expressões aritméticas, tá? Então vamos agora ver isso um pouco mais de um modo mais formal, tá? Então como seria a definição de uma expressão regular, tá? Então vamos voltar aqui para os nossos slides, já que a gente entendeu, teve a intuição do que é uma expressão regular, tá? Então definição, né? Expressão regular que eu vou chamar de ER, ok? Então dizemos que R é uma expressão regular se for A, aí aqui você entenda que o A ele é um símbolo de um alfabeto. Tá? Então lembra que eu não coloco entre chaves, né? Então aqui eu só coloco ele sem abre e fecha chave, tudo bem? Então onde A ele é um cara do seu alfabeto, é o sigma. Então lembra que sigma é um alfabeto. Então a gente vai continuar trabalhando com linguagens aqui também, tá? Então, o LR, então lembra que quando eu queria falar da linguagem de um autômato, eu botava o L, aí dentro eu colocava o nome do autômato, né? Então, LM, né? Né? Então seria a linguagem da que aquele autômato aceita, a linguagem tal, tudo bem? Então aqui a gente tem que entender que se você colocar o A sozinho, né? Então, você está dizendo que a linguagem, né, dessa expressão regular que só tem um A sozinho, que é um símbolo de um alfabeto, né, ela é uma linguagem que só tem uma cadeia unitária, que é exatamente esse A. Bem? Esse A, no caso, que é um símbolo do seu. Tá? Depois você pode ter epsilon também, tá? Onde a linguagem, né, é denotada
por essa expressão regular é o conjunto unitário que só tem um epsilon também, tá? Depois você pode ter o vazio também, tá? Aqui no caso você está denotando a linguagem que não tem nenhuma cadeia. Tudo bem? Aqui não tem nada, tá? Então lembra que aqui em cima, ó, tem uma cadeia que só tem um símbolo, que é o A. Aqui tem uma cadeia também, que é o epsilon, tá? Então é a cadeia de comprimento vazio. E esse vazio aqui, ele está denotando simplesmente a linguagem que não tem cadeia nenhuma, tá? Então esses dois aqui em cima, a gente tem cadeias unitárias aqui. Esse aqui a gente não tem cadeia de nada. Agora a união, né? Você tem o R1 união R2. Então R1 e R2 aqui são expressões regulares. Então você pode fazer a união entre expressões regulares e você pode fazer a concatenação também entre expressões regulares. Aqui R1 e R2. E você pode também fazer a operação estrela, tá? Onde R1 ela é uma expressão regular. Então, normalmente, quando a gente faz, né, algumas dessas operações, a gente coloca os parênteses, tá? Então entenda que você pode colocar parêntese aqui entre no começo e no final, cada uma dessas formas aqui que pode ter a sua expressão regular, tá? Então, agora para ficar mais definido esse LR aqui, né? Então, o que seria a linguagem de uma expressão regular, tá? Então, denotamos por LR a linguagem denotada pela expressão regular R. Então, lembra que você tem essa notação L aqui, né? Que dentro você pode ter autômatos e pode ter também expressão regular agora, tudo bem? Agora a gente vai começar, né? A explorar um pouco mais, né? Essas expressões regulares. Bem, então, às vezes é melhor a gente trabalhar com autômatos finitos determinísticos, às vezes é bom trabalhar com autômatos finitos não determinísticos, né? E em outros casos é bom a gente trabalhar com expressões regulares, tá? Então, é bom que a gente ganhe também esse costume, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos aqui, tá? Então, a gente vai considerar o alfabeto 01. E a minha primeira pergunta é: qual expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma? Bem, pausa o vídeo e pensa aí, tá? Qual a expressão regular, tá? Então, lembra lá daquelas condições lá. Pode ser um símbolo do teu alfabeto, pode ser o epsilon, pode ser vazio, pode ser a união entre duas expressões regulares, ou então a concatenação, ou então a operação estrela de uma expressão regular. Então, dado que você pausou o vídeo, então vamos responder aqui. É simplesmente esse cara aqui, né? Ó, esse cara aqui, ele denota todas as cadeias que tem esse alfabeto aqui, tá? Só que tu sabe que ele é igual a esse que está aqui do lado, que é o que a gente tinha visto já anteriormente, na verdade, essa linguagem aqui. Então, você lembrou, né? Você viu que era exatamente esse camarada aqui. Bem, ou seja, abre parêntese, 0, união 1, fecha parêntese, aí você coloca a operação estrela. Então, essa aqui é a expressão regular que denota todas as cadeias que tem o alfabeto sigma, que aqui no nosso caso é 0 e 1. Tudo bem? Então vamos para a nossa próxima pergunta, né? Qual expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma que terminam com 1? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Então, dado que você pausou o vídeo, né? Então a ideia aqui é a seguinte: você pode ter o que você quiser no começo da sua cadeia, mas o importante é que no final você tem que ter 1. Tá? Ou seja, você pode ter qualquer cadeia que tenha 0 e 1, ou seja, você tem esse conjunto que está aqui em cima, ó, A 0 união 1, aí você bota o estrela, aí no final você só coloca concatenado com 1 que vai dar certo, porque aí, isso significa o quê? Que você tem qualquer coisa de 0 e 1 lá no começo, mas no final você tem que ter aquele 1zinho lá. Então você faz simplesmente isso aqui, tá? Então, você tem qualquer cadeia que tenha 0 e 1 e no final você concatena com 1.
O símbolo de concatenação eu não coloquei aqui, que é aquela bolinha, porque normalmente a gente não usa. Tá? Você simplesmente coloca uma expressão regular do lado da outra, dali você já entende que você está fazendo a sua concatenação. Tá? Então, aqui no caso, né, quais são as operações que a gente iria fazer primeiro? Lembra? A primeira operação que a gente faz é o estrela. Só que eu não posso aplicar a estrela, por quê? Porque eu tenho algo para fazer antes, porque está entre os parênteses, que aqui no caso é o 0 união 1. Então, depois que eu faço o 0 união 1, é que eu vou fazer a minha operação estrela. Aí depois eu vou lá para a minha união, que aqui não tem mais, né? Porque eu já fiz primeiro aqui do 0 em 1, mas tem a minha concatenação por último, tá? Então eu vou ter que concatenar obrigatoriamente com esse 1 aqui no final, então por isso que ele vai ficar com o último símbolo sendo 1, tá? Próxima pergunta é: qual é a expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma, né? Que começam com 0 ou terminam com 1. Então a gente já viu as que terminam com 1. Tem que pegar esse começam com 0. Ela pode começar com 0 agora, ou então ela pode terminar com 1. Tá? Então, qual seria essa expressão regular? Então, pausa o vídeo e pensa um pouco. Então, você pode pensar o seguinte: ah, professor, então eu sei que tem que ter essa resposta aqui em cima, né? Ó, exatamente, vai ter ela. Agora tem que ter outra, que é a que começa com 0, né? Então, ah, professor, começar com 0, então eu já sei qual é a ideia. Eu boto o 0 primeiro, depois eu vou concatenar esse 0 com qualquer cadeia que possa ter com 0 e 1, que é exatamente esse camarada aqui, né? Que tem o 0 e 1. Tudo bem? Então, é exatamente isso. Só que você tem que tomar cuidado, porque não tem que começar com 0 e terminar com 1. Aqui tem um ou aqui, ó. Tá? Então, começa com 0 ou termina com 1. Então, esse ou aqui lembra a gente a união. Bem? Então, você vai fazer exatamente essa expressão que está aqui embaixo, né? 0 concatenado com qualquer cadeia que tenha 0 e 1. Aí, o ou seria a união disso, né? A união dessas cadeias que começam com 0 com as que terminam com 1, que a gente já viu aqui em cima. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a ideia para a gente chegar na nossa resposta. Tá? Agora, pergunta 4, né? Qual expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma que começam com 0 e terminam com 1? Então, tem que começar com 0 e terminar com 1. Pausa o vídeo, pensa um pouco aí. Então, dado que você pausou, você pensou, agora é essa cadeia aqui que você pode pensar, né? Ah, professor, em vez de fazer a minha união, né, para ser um ou outro, então faça a minha concatenação. Bem? Só que esse aqui da concatenação é equivalente a esse aqui, ó. Bem, essas duas expressões regulares, elas são iguais, tá? Porque assim, você tem o 0 concatenado com alguma coisa que você tenha 0 e 1, com mais alguma coisa que você tenha 0 e 1. Bem, ou seja, se você pega alguma coisa que tem 0 e 1 e com alguma coisa que tem 0 e 1, no final das contas vai ficar tudo alguma coisa que tem 0 e 1, tá? Não vai fugir disso, tá? Então, você pega o 0 primeiro, concatena com alguma cadeia que tenha 0 e 1, no final você tem que concatenar com 1, tá? A nossa quinta pergunta: qual expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma que começam e terminam com o mesmo símbolo? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. E dado que você pausou e que você pensou, você pode utilizar essa questão 4 aqui, né? A questão 4 começa e termina com símbolos diferentes, né? Porque você tem uma começa com 0 e que termina com 1. Então, para começar e terminar com 0, é só você colocar o 0 antes e depois. Para começar e terminar com 1, coloca 1 antes e depois. Okay? Então, como pode terminar e começar com 0,
começa, termina com 0, ou começa e termina com 1. Tudo bem? Então você vai fazer um ou aí. Tudo bem? Então você tem esse camarada aqui, que é o que começa e termina com 0, ou esse outro aqui que começa e termina com 1. Tá? Só que ainda não está completa, né? Então, quando você pensar essas expressões regulares, então pense também nos casos que são mais básicos, né? Que são a sua base, tudo bem? Nos casos bem mais simples. Então, caso bem mais simples, aqui no caso seria que tem um símbolo só. Quando você tem um símbolo só, o mesmo símbolo ele é o inicial e ele é o final, né? Então ele começa e termina no mesmo. Aqui é o mesmo, cara, né? Então aqui você pode fazer união 1, tá? Quando você tem a cadeia que só tem um, ela começa e termina também com 1, tá? Essa aqui do lado, ó, você pode perguntar, ah, professor, essa aqui não pega não? Não, porque você tem que ter um aqui necessariamente começando e tem que ter outro 1 necessariamente aqui terminando, ou seja, tem que ter pelo menos um 11 aqui, né? Porque lembra que o 0 união 1 asterisco, ele pode ser epsilon. Se ele for epsilon, aí você tem um 1 aqui no começo e um no final. Ou seja, você tem dois 1s aqui. Aqui nesse caso você tem um sozinho também, que ele começa e termina com o mesmo símbolo. O mesmo para o 0. 0 aqui. E também você vai ter o epsilon também. Ah, professor, ele começa e termina com o mesmo símbolo? O que você pode pensar na vacuidade. Bem? E agora vamos para outros mais interessantes. Né? Então que eu falei, né, o que é que eu queria, né? Ou seja, qual tipo de linguagem eu queria. E você me deu a expressão regular, tá? Agora a gente vai fazer o contrário, tá? Então, considera que o sigma também vai ser 0 e 1, ou seja, o seu alfabeto vai ser 0 e 1. Então, eu quero saber qual linguagem é denotada pela expressão regular abaixo. Então, a primeira expressão regular é essa daqui. Pausa o vídeo. Tá? Então, dado que você pausou e pensou, né? Você pode ter pensado o seguinte: eu posso ter qualquer cadeia que tenha 0 e 1 no início, depois eu vou ter um 1, depois eu vou concatenar com qualquer cadeia que tenha 0 e 1 depois. Então, a certeza que eu tenho aqui é que eu sempre tenho esse 1 aqui. Tá? Então, eu sempre tenho esse 1 como subcadeia aqui. Então, posso escrever que a linguagem de de R1, então entenda como LR1, ele é W tal que W possui pelo menos 1. Então, ele pelo menos é 1. Tá? O B aqui, então você tem esse R2 aqui. Então qual seria a linguagem de R2? Então o LR, faz o vídeo e pensa um pouco aí. Então, dado que você parou e pensou, né? Aqui é a mesma. É uma situação parecida com essa que está aqui em cima do 1. Né? Então aqui você tem o 001, né? Então aqui você pode pensar que você tem que ter essa subcadeia 001. Porque você pode ter o que você quiser antes, você pode ter o que quiser depois do 001. Mas o fato é que você vai ter esse 001 concatenado bem aqui no meio, tá? Então, aqui o LR2 ele é igual a W, tal que W possui 001 como cadeia. Agora, o B, esse aqui. Vamos para o R3 aqui agora. Então, qual é o LR3? Pausa o vídeo, pensa um pouco aí. Um dado que você pausou e pensou, né? Então, essa aqui é bem interessante, né? A gente pode ir aqui para a nossa lousa virtual para a gente pensar um pouquinho, tá? Então, você tem o 0, 1, concatenado com 0 ou 1.
Depois disso, você aplica a operação estrela. Tá? Então, esse 0 ou 1 aqui, né, você tem o conjunto unitário 0 concatenado com o conjunto unitário que só tem 1, tem o 0 ou 1. 0, 1, né? Aí, aqui não tem, mas é a mesma coisa que ser concatenado, né? Com 0, 1 também. Só que você está pegando o estrela, né? Aqui. Esse camarada aqui, né? Essa concatenação, você pega qualquer cara daqui e vai concatenar com os outros que estão aqui. Ou seja, o 0 vai com 0, 0 vai com 1 também, 1 vai com 0 e 1 vai com 1. Então, no final das contas, ó, você vai ter o 0, 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Asterisco. Então, quando você pegar o asterisco, você pode ter nenhuma concatenação, porque você pode ter o epsilon, mas você pode pegar esses 4 caras aqui e concatenar do jeito que você quiser. Bem, você faz concatenações da forma com que você quiser e como você quiser imaginar. Mas o fato é, toda concatenação que você está fazendo, você sempre está colocando 2 elementos, né? 0, 1, 0, 1, 1, né? Tem um 10, 0, 0. Então, sempre você está concatenando 2 elementos. Ou seja, no final das contas, você sempre vai ter um número par de elementos no final dessa cadeia que você estiver concatenando. Tá? Então a gente pode pensar que aqui você tem um símbolo, né? Aqui você tem outro e você concatena os 2 símbolos aí. Depois que você fizer o asterisco, você sempre vai concatenar de 2 em 2. Tá? Ou seja, o comprimento dessas cadeias que tem 0 e 1 aqui, no caso, é um múltiplo de 2. Tá? Simplesmente é um número par. Okay? Então aqui, quando a gente voltar para cá, então, a linguagem vai ser exatamente essa aqui. W, tal que W possui número par de... Ok? Agora, vamos aqui para o item D aqui. Então, pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Então, dado que você pensou, né? É bem parecido com esse que está aqui em cima, né? Ó. Porque aqui você tem, escolhe um desses, escolhe um sendo 0, 1, escolhe outro sendo 0, 1, escolhe mais um sendo 0 ou 1. Tá? E o fato é, você vai ter 3 caras aqui. Você tem 2 concatenações, você vai ter 3 elementos aqui, de 0 a 1. Ou seja, você sempre vai ficar pegando de 3 em 3. Então, lembra que aqui em cima você pegava de 2 em 2. Aqui embaixo você simplesmente está pegando de 3 em 3. Ou seja, vai ser bem análogo a essa em C aqui. Tá? Então, é W tal que W possui número de símbolos múltiplos de 3. E aqui seria múltiplo de 2 aqui no R3, né? E aqui no nosso R4 é múltiplo de 3, porque você está pegando de 3. Ok? Então, é isso, pessoal, tá? É isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.